Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, onde temos a aula de número 24 com o objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias. E o detalhamento dessa aula, exploração das primeiras riquezas da colônia, pau-brasil, ouro e café. Então vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar observando esta imagem, né? O que retrata aí essa imagem para vocês? A gente consegue observar a chegada ali de algumas pessoas, né, nas embarcações e os povos indígenas. E aí a gente observa a chegada dos portugueses, tá bom? No território brasileiro. E vamos observar aí algumas informações sobre a chegada dos portugueses, dos espanhóis e também as atividades no qual eles exploraram, né? As atividades econômicas ao longo dos séculos. Vamos iniciar falando sobre a exploração das primeiras riquezas da colônia, onde nós temos aí as atividades, né, do pau-brasil, do ouro e do café. A história econômica do Brasil, ela vai ser marcada, gente, por vários ciclos, tá bom? Onde nós vamos ter ali a exploração de algum item, né? E essas atividades que foram aí marcadas por esses ciclos, né, marcado por produtos, e esses produtos como o pau-brasil, o ouro, o café, que foram aí impulsionando a economia em diferentes momentos da história, tá bom? Então a gente vai compreender um pouco e também através da expansão da economia, através aí dessas mercadorias, a gente vai observar a economia ao longo dos séculos. Temos que desde a chegada dos colonizadores, né, principalmente os portugueses, no ano de 1500, o país ele testemunhou uma sucessão de ciclos econômicos, baseado aí principalmente nesses três itens que a gente viu, tá bom? O ouro, o café e o pau-brasil. E cada um desses ciclos a gente tem ali uma atividade econômica, tá bom? Da época. Então a gente precisa fixar essas informações, que não foram ali os três itens, as três mercadorias ao mesmo tempo. Então a gente vai observar o período de cada um desses itens, cada um dessas mercadorias que foram cultivados aqui no território brasileiro. E aí nós temos algumas imagens para vocês observarem. Esses ciclos, eles incluem aí, como a gente pode observar nas imagens, né, do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do algodão, do café e também da borracha, que está retratado aí na imagem para vocês. E também as áreas, tá bom? Onde esses itens eles foram explorados, não foi ali em todo o território brasileiro. Então a gente tem ali o que atualmente hoje corresponde ao Nordeste brasileiro e as outras atividades que foram se expandindo ao longo do território, ao longo dos séculos, tá bom? Temos também, aí a gente vai iniciar falando um pouco sobre esse ciclo agora do pau-brasil, e aí nós vamos observar, temos aí algumas informações que o primeiro recurso explorado, nós temos aí o pau-brasil, tá bom? Que além de dar o nome ao nosso país, né, trouxe aí a imagem para vocês, inclusive a gente consegue observar a coloração, né, na cor vermelha, semelhante aí à brasa, e foi durante esse período de muita importância, né? Tanto ali para a colônia portuguesa, como também para o Brasil. E era usada para tingir roupas, tá bom? Então aqui é a utilidade, né? E também apreciado como uma madeira nobre e principalmente aí para a fabricação de um item, que era a fabricação aqui de violinos, entre outros produtos finais, tá bom? Esses são apenas alguns destaques aí para a gente observar. Aí temos também que, no entanto, se a gente for falar sobre a questão da exploração, que inclusive mais à frente a gente tem
alguns mapas para mostrar para vocês, e aí a gente vai perceber onde foi explorado aí o pau-brasil, tá bom? Que foi caracterizada por práticas predatórias, tá bom? Que inclui aí o desmatamento, a perda da biodiversidade, como a fauna, a flora. Em geral, nós temos aqui a destruição de vastas áreas da Mata Atlântica, tá bom? Que se estende desde lá da região Nordeste até ali ao sul do Brasil. Então, toda essa faixa, principalmente essa faixa litorânea, né, próxima ao litoral brasileiro, onde a gente tem esse índice altíssimo, desculpa, aí do pau-brasil, certo? Então, a gente observa ao longo de todo esse território brasileiro. E, consequentemente, né, nós vamos ter a perda da biodiversidade. E aí falamos sobre a questão da fauna, da flora, o solo também, que foi bastante desgastado em toda essa faixa. Temos também a mão de obra utilizada, e aí a gente fala sobre a mão de obra indígena, que foi bastante explorada, tá bom? Então, aqui a mão de obra nesse período inicial, né? Desenvolvimento da economia aí pelas colônias portuguesas, que desempenhou um papel significativo, né, na formação do território brasileiro, tanto em termos econômicos quanto histórico, né? Então, desde esse período a gente já tem aí várias coisas acontecendo, a chegada dos portugueses, a exploração indígena, a exploração do pau-brasil, né? O desenvolvimento aí da sociedade, entre outras questões, entre outros aspectos históricos, certo? E aí temos que essa exploração comercial do pau-brasil em terras brasileiras, ela deu início a diversos conflitos principalmente aí entre os interesses, né, dos portugueses, principalmente dos interesses portugueses com relação aí à economia, ao desenvolvimento ali da sua colônia, né, no caso do desenvolvimento de Portugal, os conflitos aqui entre os povos indígenas ou os povos originários e os portugueses, né, que chegaram aí em território brasileiro, tá bom? E os indígenas, eles dependem, né, da natureza para a sobrevivência, né? Obtêm ali os recursos, como arcos, flechas, e entraram em confronto nesse período com os portugueses que estavam aí degradando, né, o meio ambiente, tá bom? No caso, explorando o pau-brasil em grande escala. E também por conta da mão de obra, né, que era exigida ali dos povos indígenas, onde eles já tinham todo uma estrutura, né, na sociedade, onde eles tinham ali o seu horário de pesca, o seu horário para trabalhar na agricultura, tinha ali todo um horário, todo um planejamento, né? E com a chegada dos portugueses, a gente observa aí várias mudanças, principalmente a exploração da mão de obra dos povos originários. Inicialmente, essa negociação para o corte e transporte da madeira, ele era conduzido por meio aqui do que chamamos de escambo, tá bom? Então, eram feitas ali as trocas de uma determinada mercadoria, tá bom? E isso eles forneciam a mão de obra, tá bom? O corte, o transporte da madeira que era ali enviado para a colônia. Com o passar do tempo, os europeus eles começaram a escravizar aqui. Então, a gente tem aqui a saída desse escambo, né? Porque já não era mais tão viável, não tinha ali uma moeda de troca, né? Porque esse pagamento ele era feito como se fosse ali através do escambo, não tinha uma moeda, eles não recebiam um salário. Então, eles faziam ali trocas com os povos indígenas, tá bom? Para aumentar aí os seus lucros. E essa exploração acabou resultando aqui na extinção do pau-brasil, que a gente vai falar neste primeiro momento da economia aí no território brasileiro, com a exploração do pau-brasil. Temos também que até o início do século XVI, o pau-brasil ele era bastante abundante, né? E aí nós temos toda essa exploração, a localização que eu comentei com vocês aqui, desse tipo de vegetação da Mata Atlântica, tá bom? A faixa litorânea, nós temos aí desde lá do início do estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Na região Nordeste, né? Que hoje corresponde à região Nordeste, até o território do Rio Grande do Sul. Então, toda essa faixa
onde foi explorado aí este recurso. Além desse recurso, gente, nós tínhamos também outras atividades que até então passaram também a ser exploradas. Agora a gente vai observar o mapinha e aí vocês observem a questão da abrangência, que a gente acabou de falar, da Mata Atlântica, tá bom? Então eu trouxe um mapinha aqui para vocês da economia no século XVI, como a gente pode aqui observar, e aí eu vou marcando cada uma das áreas com cada um dos itens da economia durante esse período. Então toda essa faixa aqui a gente observa aí do litoral, tá bom? Então nós temos aí as atividades da cana-de-açúcar, que está em destaque em amarelo para vocês. Temos as atividades também da pecuária, que apareceu agora em verde, em destaque ao longo do território dessa faixa litorânea, que foi justamente onde a gente tem aí o desenvolvimento dessas primeiras atividades econômicas e também a questão do povoamento, tá bom? E temos também as áreas de ocorrência do pau-brasil, tá bom? Então, observe que a gente tem lá desde Natal até lá o Rio Grande do Sul. Então, toda essa faixa, e o que nós tínhamos aí? A presença da Mata Atlântica. Então, toda essa faixa que foi explorada, que foi degradada, com a perda principalmente da biodiversidade e a extinção aí não apenas do pau-brasil, mas também como de muitas espécies, tanto da fauna quanto da flora, certo? Temos agora a cana-de-açúcar. A gente vai observar aí agora algumas informações sobre esse item. É uma cultura que gera uma variedade de produtos, né? Nós temos aí o açúcar cristalizado, altamente valorizado, né? O açúcar mascavo também, que pode ser incluído aí uma cachaça, rum, melaço, entre outros itens, tá bom? Combustível. As características naturais favoráveis para o cultivo de cana-de-açúcar, ele inclui solos propícios, tá bom? Como o solo massapê, que seria o quê? Um solo bastante fértil, tá bom? Um solo escuro, que são as características, e o clima também adequado, tá bom? Que a gente vai observar para o cultivo da cana-de-açúcar, além também das questões da logística, né? De como é que vai ser feito a logística, o transporte da cana-de-açúcar até chegar ali para as fábricas, tá bom? Onde essa matéria-prima ela vai ser transformada. E nós temos que a produção da cana-de-açúcar ela era caracterizada pela monocultura. A monocultura, gente, é o cultivo de apenas um único item, tá bom? Então é plantado só o quê? Cultivado só cana-de-açúcar? Então eu tenho monocultura. Se eu tenho cana-de-açúcar em outro item, aí eu já tenho mais de uma cultura, não considerado mais como uma atividade de monocultura, tá bom? E aí nós temos os grandes latifúndios também, que são características, né? Além também da mão de obra escrava, que a gente já vai observar ao longo desse período com esse novo item. Esse ciclo econômico ele foi responsável também pela ocupação, pelo povoamento da região Nordeste, no que corresponde hoje, né, à região Nordeste, principalmente aqui Pernambuco e Bahia. Quando eu falo corresponde à região Nordeste, gente, é porque nós tínhamos ali uma outra regionalização naquele período. Nós não tínhamos todos os estados que a gente tem atualmente, tá bom? Então, nós tínhamos um território com uma delimitação, com as fronteiras ali delimitadas de formas diferentes do que a gente tem atualmente. No mapa, nós vamos observar aí as áreas de cultivo da cana-de-açúcar, né? Então, a gente observa aqui ao longo também de todo o litoral do Brasil, mas aqui na região correspondente ao sul, sudeste, aqui também na região de São Luís. Então, toda essa área em verde, onde nós tínhamos aí o cultivo predominante nessas áreas da cana-de-açúcar. Vamos agora à atividade da pecuária e observem também que a gente tem atividades inicialmente no Brasil, atividade do setor primário, tá bom? Estão observando aí as atividades que a gente tem, a cana-de-açúcar, esses outros itens que eles eram utilizados pela indústria, mais utilizados na indústria, principalmente nos países que estavam se industrializando, tá bom? Aí nós temos também a pecuária, o cultivo da cana-de-açúcar ocorreu, né, em paralelo ali, ou seja, juntamente com
outras atividades econômicas durante esse período colonial e uma delas é a pecuária, tá bom? E aí nós temos o exemplo do gado, que desempenhou também um papel crucial para o desenvolvimento da economia do nosso país. E aí nós tínhamos aí que era utilizado para alimentação e também para movimentar os engenhos e também como meios de transporte, tá bom? São algumas das características desse período colonial. E no auge da produção da cana-de-açúcar, houve aí uma grande proibição da criação de gado no litoral, tá bom? E o que aconteceu? Houve a expansão dessa atividade pecuária para outras regiões, tá bom? Para a área mais interior ali dos estados do Nordeste, contribuindo assim para a ocupação dessas regiões de outros estados, de outros territórios, certo? Agora, vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial e o algodão colonial, uma relação aí de dependência, né, que a gente vai observar durante esse período. Nós temos aí um pouco da expansão da atividade econômica no Brasil, que foi impulsionada pela Revolução Industrial e o florescimento da indústria têxtil lá na Inglaterra, tá bom? A indústria têxtil é a indústria de tecidos. No caso aí, essa relação de dependência, né, com o cultivo do algodão, que a gente pode observar aqui na nossa imagem. Então, cultivar algodão em suas colônias para suprir aqui a crescente demanda, tá bom, das fábricas europeias. Então, a matéria-prima, ela era cultivada no território brasileiro, né, e depois ela era mandada para a Europa, especificamente para a Inglaterra, onde a gente tem ali o surgimento da indústria têxtil, o crescimento, o aumento, né, pela demanda para a indústria têxtil, tá bom? No Brasil, aí nós temos o Maranhão, Pernambuco, Bahia, que são regiões com clima semiárido, tropical. Eles destacam-se aí pelo cultivo do algodão. Então, algumas regiões que também passam a se desenvolver, algumas regiões que a gente vai observar aí o povoamento e o crescimento dessa atividade econômica desses estados, certo? Temos também que durante o período colonial, né, ou o algodão colonial, como foi classificado, também era uma cultura essencialmente voltada para o mercado externo, né? Lembra que a gente falou uma relação de dependência, né, e juntamente ali com a Inglaterra, né? Então, esse material ele era exportado para a Inglaterra. Então, a gente tem grandes plantações controladas pelos latifundiários, né? Assim como as atividades ali da cana-de-açúcar, que a gente já viu, do pau-brasil. Então, produziu a matéria-prima, como nós vimos. A matéria-prima é o quê? O algodão, tá bom? Depois disso, enviado para as indústrias têxteis lá na Europa. A indústria de fabricação de tecidos, que vai fabricar aí as nossas roupas, no caso, as roupas daquela época, né? Entre outros itens. Em troca, Portugal importava produtos industrializados, né? Como roupas, tecidos, criando essa relação de dependência comercial com a Europa. Então, a matéria-prima a gente mandava para lá e, em troca, a gente tinha a comercialização também do produto final, né? Roupas, tecidos, entre outros. Agora, vamos olhar nesse infográfico. A gente tem aí algumas informações que essa dinâmica, né, essa relação de dependência da Europa, ou especificamente ali da Inglaterra com o Brasil, trouxe aí impactos socioeconômicos significativos nas colônias, né, no caso aqui no Brasil, como a expansão da atividade aqui da monocultura, né, o foco no algodão levou à marginalização de outras culturas alimentares, gerando insegurança alimentar e também a dependência da importação de alimentos. Nós temos também a questão da concentração de terras, né? A gente observa através aqui do que a gente fala dos latifúndios, da atividade da monocultura, né? Onde era necessário ali muitas terras ou os latifúndios, né? Para cultivar. Então, isso acabou ocasionando também essa concentração de terras no Brasil. Temos também a questão do trabalho precário, tá bom? A mão de obra que era utilizada aí, principalmente a mão de obra escrava, né, trabalhadores que viviam ali em jornadas longas de trabalho, condições precárias, e também aqui o desenvolvimento regional desigual.
as regiões produtoras de algodão, elas acabaram tendo ali um crescimento econômico maior e outras áreas elas acabaram com a economia estagnada, elas não cresceram, tá bom? Então, alguns dos impactos aí que a gente vai observar durante essa época no território brasileiro. Temos a ocupação dos sertões, aí a gente observa durante os séculos 17, século 18, a exploração aí das áreas interioranas, né, como os sertões, marcou esse período principalmente através das atividades também do setor primário, como as atividades da pecuária e atividades também da agricultura durante esse período, certo? E aí nós temos essas atividades que antes estavam concentradas nas áreas litorâneas, né, do Nordeste principalmente, vão dar lugar aí aos canaviais, às criações de gado, algumas das atividades durante esse período, né? E aí nós temos as nascentes do rio ali da região, né, como São Francisco, Jaguaribe, o Parnaíba, que permitiam um pouco também da expansão dessas atividades, certo? E, consequentemente, né, trazendo ali também algumas questões ambientais. A criação de gado bovino tornou-se uma atividade de grande importância, né, para essa parte aí do extremo sul da colônia, e aí a gente vai observar no mapinha um pouco do desenvolvimento dessas atividades, da economia durante o século XVII. Então, a gente tem a expansão das atividades e, consequentemente, povoamento para a nossa região, né, que está aí em marrom, olha, as drogas do sertão, né, para a região da Amazônia. Nós temos as atividades da cana-de-açúcar, que a gente já observou no mapa ao longo do litoral, e após nós temos as atividades da pecuária, né, indo em direção aí onde está em verde, olha, para a parte mais interior aqui, vou marcar aqui em vermelho, para a gente entender um pouco dessa parte interior da região Nordeste, e também atividades da mineração, né? E a expansão da pecuária, aí nas setinhas, saindo de Salvador, Recife e indo para o interior do Brasil, tá bom? Adentrando aí para o continente, para a gente entender essa expansão dessas atividades. E falando em Amazônia, como a gente observou no mapa, nós temos também a ocupação da Amazônia e as atividades no período colonial, né? Que tiveram aí início em meados do século XVII, ali mais ou menos no ano de 1616, né, com expedições militares para a manutenção do território e também através das missões religiosas, né, que eram trazidas aqui para a região, principalmente para os povos originários. A ocupação ela veio atrelada às drogas do sertão, como a gente pode observar aí algumas na imagem, né, especiarias extraídas da floresta, guaraná, anil, salsa, urucu, entre outros. Os indígenas, por conhecerem a floresta, mais uma vez, eles vão ser utilizados aqui como mão de obra, tá bom? E aí nós temos nessa região, a gente vai observar o desenvolvimento da economia, o povoamento, a ocupação dessa região, né? Possibilitou aí a ocupação da Amazônia pelos portugueses, que durante esse período, a gente tem aqui, olha, o domínio espanhol, né? Durante esse século, de meados do século XVII, tá bom? E aí a gente tem a chegada, a ocupação pelos povos, pelos colonizadores portugueses. Temos também a atividade da mineração durante os séculos XVII, século XVIII, a atividade também da mineração, inclusive lá no mapinha a gente já tinha visto, né, ali a expansão dessa atividade, que também vai favorecer aí a ocupação, né, a chegada de povos para as regiões sudeste, centro-oeste. A mão de obra, aí para a atividade da mineração durante esse período a gente tem a mão de obra escrava, tá bom? Onde toneladas de ouro foram enviadas para Portugal, né? Então, tudo que era produzido, que era retirado, que era explorado aqui, gente, era enviado ali para a Europa, tá bom? Especificamente, principalmente ali para Portugal, para a Espanha, no caso ali também para a Inglaterra, onde eles recebiam a matéria-prima do algodão. No entanto, as altas cobranças de impostos, né, a partir da mineração, acabaram gerando aí um descontentamento, né, entre os colonos. E apesar disso, a atividade mineradora ela vai acabar desempenhando também um papel fundamental na formação
do território brasileiro, além das outras atividades econômicas que a gente já viu, né, que contribuiu aí para o surgimento, né, ou estabelecimento de cidades, vilas, o desenvolvimento também da infraestrutura das cidades e a consolidação da presença portuguesa, que antes eram dos espanhóis, né, no interior do país. Mais um mapinha para a gente observar as atividades econômicas. E aí nós temos a economia do século XVIII, com as drogas do sertão, já ali as suas áreas estabelecidas, né, na região amazônica, em destaque aí em amarelo. Em branco, a gente tem atividade nesse período durante o século XVIII do algodão, da cana-de-açúcar também, que acaba ali diminuindo um pouco seu território, mas ao longo também da faixa litorânea, né? A atividade da pecuária, né, a expansão dessa atividade para o interior aí do nosso país, a atividade também da mineração e a infraestrutura, olha, a gente observa as vias de transporte desses itens. E aí na infraestrutura, que a gente falou ali anteriormente, né, a atividade da mineração, principalmente, né, que contribuiu aí para o crescimento da infraestrutura no nosso país. Vamos mais a um infográfico, aí a gente vai observar um pouco das atividades da mineração durante os séculos 17 e século 18, né, que a gente já viu, atraiu ali várias pessoas, né, e isso contribuiu para o crescimento populacional e também a formação de vilas e cidades, como a gente já observou. E aí nós temos as características urbanas, né, a arquitetura colonial, as casas de taipa, sobrado, as igrejas, né, que foram construídas durante esse período, a infraestrutura de uma forma geral, né? A cultura também, que vai ser bastante influenciada ali pelos portugueses, pelos europeus de forma geral. Aí nós temos os impactos da atividade da mineração, né, a degradação do meio ambiente. Aí nós podemos falar sobre o desmatamento, sobre a poluição, erosão que essa atividade vai trazer aí para essas regiões. E com o esgotamento das minas, a exploração, a gente observa durante esse período o declínio dessa atividade econômica. E o legado, a gente tem várias áreas, né, que foram tombadas ali, que viraram patrimônio histórico, algumas cidades, a identidade cultural também que permaneceu, principalmente ali em Minas Gerais, que a gente tem a questão da culinária, o artesanato, as festividades também que são comemoradas, tá bom? Vamos agora ao cultivo do café. No século XIX, nós temos a área de concentração no Vale do Paraíba, né, entre as regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, são algumas das áreas onde a gente vai observar aí o cultivo do café, que também utilizava a monocultura, que é o cultivo de apenas um item, e também a mão de obra escrava. Esse sistema, gente, ele ficou conhecido como um sistema de plantation, tá bom? Então, se a gente tem atividade da monocultura, tem mão de obra escrava, a gente já sabe que é o sistema de plantation, certo? Nós temos também na região sudeste, por ser aí o principal produtor de café, a gente observa um rápido desenvolvimento econômico, né? Um crescimento econômico, político do Brasil também. Houve a construção de ferrovias, a infraestrutura, né, que vai se destacar aí nessa região, os portos também que foram construídos. Nós temos os impactos, podemos falar de impactos econômicos, sociais e ambientais. Os econômicos, a gente tem a riqueza para a elite agrária, a modernização da infraestrutura, né, que a gente já observou, a integração do Brasil ao mercado internacional, né, visto que o cultivo era ali voltado para o mercado internacional, para a atividade da exportação. Os sociais, a gente tem o crescimento das cidades, o surgimento também aqui, no caso da classe média urbana, né, por conta aqui dessa riqueza voltada para a elite agrária, a imigração e formação também da sociedade brasileira, né, com ocupação, povoamento, e os ambientais a gente tem o desmatamento para a expansão das lavouras, né, que era realizado, então a gente observa também a degradação dessas áreas, né, do ecossistema e também a degradação do solo. Por que a degradação do solo? A partir desse sistema de plantejo ou da monocultura, então, como era plantado ali um único item, isso acaba desgastando muito o solo. Vamos agora assistir aí um vídeo observando um pouco dessas atividades econômicas e as características durante esse período.
O mapa mostra as áreas produtoras dos nossos principais produtos de exportação no início do século XIX. Nossas exportações eram basicamente de produtos primários: mineração, agricultura, coleta, pecuária. Essa era uma característica das economias coloniais. Nessa época, a economia brasileira estava em crise. A produção de ouro era pequena, o pau-brasil era substituído por outros corantes e o açúcar sofria concorrência antiliana e do açúcar de beterraba europeu. Apenas as drogas do sertão e o algodão apareciam bem nas exportações. Durante todo o período colonial, a burguesia comercial portuguesa lucrava revendendo produtos brasileiros na Europa e produtos europeus no Brasil. A coroa portuguesa, por sua vez, cobrava impostos e taxas sobre o comércio e a produção colonial. Isso era possível devido ao Pacto Colonial. A colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole. As setas vermelhas no mapa indicam como funcionava esse comércio. As setas azuis indicam como ficou o comércio brasileiro depois da abertura dos portos e dos tratados de 1810. A Inglaterra e o Brasil passaram a comerciar diretamente, sem a intermediação portuguesa. Muito bem, então nós vimos aí um panorama geral, né, dessas atividades econômicas aí ao longo dos séculos a partir da colonização do Brasil, tá bom? Então essa foi a nossa aula e até uma próxima!